Você já tentou criar o hábito de estudar sozinho e se sentiu desmotivado ou achou que aquilo não estava sendo útil para você? Eu sou a Teacher Gabi e nesse episódio eu vou te explicar como criar uma rotina de estudos eficiente. Primeiro, vamos entender o porquê de ter uma rotina de estudos. Já falei nos vídeos anteriores que para uma boa aprendizagem é preciso empregar concentração, tempo e, além de tudo, a prática. Ou seja, quanto mais tempo praticamos e mais concentrados estamos naquele conteúdo, melhor a nossa aprendizagem. Nosso cérebro aprende através de estímulos, que podem ser de ordem pedagógica, emocional ou biológica. A motivação é um estímulo de ordem emocional e ela pode ser um impulso ou a disponibilidade de algo para você, pode ser algo que te dê energia. E quando recebemos um estímulo, existe uma área do nosso cérebro que é responsável por organizar as respostas que daremos a esse estímulo. O nosso cérebro, ele tem a necessidade de responder aos estímulos que recebemos. Lembram que lá no primeiro episódio eu expliquei como o cérebro descarta as informações que ele entende não serem importantes para você? Pois é, quando você deixa para estudar só de vez em quando, ou só no dia da aula, ou fazer a sua lição 15 minutos antes da aula começar, seu cérebro vai entender que você não precisa manter aquela informação por muito tempo, porque você não está usando, você usa só de vez em quando. Então, ele vai acabar descartando essa informação. E aí, toda a aula que você vai começar, você tem que relembrar com o professor assuntos básicos que já passaram lá atrás. Vamos entender então como transformar os seus estudos em um hábito para o seu cérebro. Antes de tudo, analise a sua rotina e o seu dia a dia e entenda qual o melhor horário e por quanto tempo você pode estudar e em quais dias também. A partir daí, defina quais conteúdos você vai conseguir encaixar nesses dias e horários que você tem disponíveis. Por exemplo, na terça e na quinta eu tenho meia hora livre no final da tarde. Então eu consigo fazer uma leitura, ou ouvir uma notícia, ou até mesmo escrever um texto, consigo também fazer algum exercício de gramática. Depois de ter definido os dias e o horário em que você vai estudar, vamos falar sobre o seu local de estudos. Você já deve ter ouvido falar que você precisa estudar em um local calmo e sem distrações. Quando falamos em local calmo e sem distrações, precisamos lembrar que a organização também faz parte dessa distração. Por quê? Qualquer coisa que tire a sua atenção, por exemplo, interromper os seus estudos para pegar um livro ou para acender uma luz, para pegar um lápis, pode gerar um estímulo novo para o seu cérebro. E, como já falamos anteriormente, o seu cérebro vai sentir a necessidade de responder àquele estímulo. E aí, quando você voltar para os seus estudos, vai ter que retomar tudo de novo. Prepare o seu local de estudos e tenha acesso fácil a tudo que você vai usar. Livros, cadernos, lápis, canetas, vídeos, videoaulas, qualquer coisa que você precise para aquele momento. Antes de colocar a sua rotina em prática, estabeleça um cronograma do que você vai estudar em qual dia. Por exemplo, na terça-feira eu vou fazer uma leitura e anotar meu novo vocabulário. Na quinta-feira, vou ouvir um episódio de um podcast e vou resumir com as minhas palavras. É muito importante que durante os estudos você faça pequenas pausas. Por exemplo, entre uma atividade e outra, eu posso parar por 5 minutos para fazer um alongamento, beber uma água, ir até o banheiro. Assim, a mente não fica sobrecarregada e consegue assimilar o conteúdo de maneira mais fácil e mais eficiente. Seguindo esses passos e associando a sua rotina de estudos com uma boa alimentação e uma boa noite de sono, a sua aprendizagem também vai melhorar.